Bom, meus amigos, o primeiro fator para analisar essa vitória do Sport é muito relacionado à sequência do Sport na Série B, né? A gente via um recorte bem negativo na Série B e com a sensação de estar atrás na tabela planejada. Para tu planejar de subir da Série B para a Série A, de fazer 64, 65, 66 ou 70 pontos, tu não pode perder numa sequência de 3 jogos consecutivos contra Ituano, lanterna da competição, Avaí e depois o Goiás. 3 derrotas em sequência não dá para se admitir, ainda mais tendo Ituano e Avaí no bololô. Ah, mas o Avaí hoje está no G4, beleza, gente. A gente não poderia perder para o Avaí na Arena Pernambuco. E nem para o Ituano. Então, é uma sequência muito negativa. Só que agora, depois dessa sequência muito negativa do esporte, e pode ver nas 3 bolinhas vermelhas aqui, quando você compara com todos os times da Série B, o Sport teve a pior sequência, se você parar para pensar, nessa sequência desses 3 jogos aí, nessas 3 rodadas anteriores. Só que o Sport ele vinha para 2 jogos na Arena, contra a Paysandu e também contra o Mirassol. E o Sport ele estava obrigado a vencer, pelo fator óbvio. Tem que vencer para voltar para o G4, para brigar pelo acesso, é óbvio. E o Sport ele vence os 2 jogos, mostrando alma, mostrando desempenho em determinados momentos do jogo, mas ao mesmo tempo mostrando para a diretoria um alerta bem claro: precisa contratar peças no plural, para a lateral direita, para a volância e para as pontas. No mínimo 3 peças de qualidade precisamos contratar. Mas o time mostrou garra, mostrou entrega e conseguiu vencer os 2 jogos, que foi o principal. Chegamos no G4, 18 pontos conquistados, 9 jogos apenas realizados, temos um jogo a menos do que o América Mineiro, o Avaí e todos os demais clubes da Série B, exceto o CRB, que nesse momento se encontra na 18ª colocação com 2 jogos a menos, e o Botafogo de São Paulo, que tem um joguinho a menos aqui também, na 16ª colocação. Então, assim, se a gente vencer esse jogo atrasado, a gente vai a 21 pontos e poderíamos ultrapassar o América Mineiro e ser o líder da Série B. E abrir ali uma gordurinha, por exemplo, de 3 pontos para o Operário, que nesse momento é o 5º colocado. Então, é muito expressivo essa reviravolta que o Sport está dando no campeonato, no momento, de certo modo, difícil. Pegar o Paysandu não é fácil, pegar o Mirassol é muito mais difícil ainda. E num momento, de certo modo, além da turbulência que a gente estava vivendo de desempenho na Série B, de resultado, de peças, principalmente. Se a gente parar para pensar, hoje a gente jogou com 4 titulares só, como a gente falou durante a live do pós-jogo. A gente jogou com o Kaique França, que é o titular absoluto hoje, com o Luciano Castan, que é o titular absoluto durante a temporada. Se você parar para pensar, com o Lucas Lima e só, basicamente. E Fabrício Domingos, foi mal. Zé Roberto hoje entrou de titular, mas na maioria dos jogos é Gustavo Coutinho. Beleza, tu quer colocar Zé Roberto ali no bolo? Beleza. Rosales, a partir de agora, até que se abra a nova janela e que se contrate um novo lateral direito, Rosales é o titular do Sport, mas é um Sport muito desconfigurado. É um Sport sem Rafael Thierry, que é o titular absoluto na zaga, pelo setor direito da zaga. É um Sport sem um lateral esquerdo, que Filipinho jogou, não, lesionado. Dalber jogou meio tempo, depois se lesionou, e aí quem teve que entrar no lugar dele? Riquelme. Então, o Sport, até no próprio jogo que tinha o seu titular, que não é o titular absoluto, era Filipinho, mas que era o reserva imediato, se lesionou, que estava dando conta do recado nas últimas partidas, se lesionou, e aí Riquelme teve que suprir essa lacuna. Ou seja, é um Sport muito desconfigurado. Aí o primeiro volante não tinha Felipe, que Mariano Souza gosta muito de utilizar, foi Fábio Matheus, que para mim fez um jogo muito abaixo. Segundo volante, Fabrício Domingues é por aí mesmo, ok, titular. E aí nas pontas, você não tem ponta. É Pedro Vilhena no lado, Lucas Lima no outro, e o Tite Ortiz ali flutuando um pouquinho mais por dentro. E Zé Roberto centroavante. Então é um esporte muito desconfigurado, meus amigos. E isso não é algo esporádico. Isso não foi algo que aconteceu pela primeira vez na Série B, não. São 9 jogos de esporte na Série B, e dos 9 jogos, em 7 pelo menos, a gente via um banco desconfigurado e perdendo também 1, 2, 3 peças do time titular. Em vários jogos da Série B a gente já viu isso, gente, do esporte. Não só um banco desconfigurado, mas também o time titular desconfigurado. Já hoje foi tudo. O time titular, porra, metade dos jogadores não estavam, e o banco, olha o banco da gente: Riquelme, Alan Ruiz, Luciano, Gustavo Coutinho, beleza, bom. Alan Ruiz, em alguns jogos pode agregar, mas é muito
jogador fraco, gente. Não é um grande jogador para a Série B, tá longe de ser. Chico, Luciano, Thiago Couto, Nasson, Matheus Miranda, Pablo Diego, Vini Faria, Lucas André, Pedro Martins. Gente, do meio para frente, quando a gente precisa mudar o patamar do jogo, a gente hoje tinha Gustavo Coutinho, que entrou e não fez nada em campo, e Alan Ruiz, que entrou e foi pior ainda, num momento que para mim foi errado de Mariano Souza ter colocado ele. Então, você vê para o Sport que precisa contratar peças para a Série B. Se quiser subir para a Série A, tem que contratar, não tem para onde. Essa é a análise geral, por isso que eu não vou aqui pesar muito numa crítica ao desempenho, e de fato o Mirassol criou várias situações hoje, e Kaique França foi um goleiro espetacular que teve que nos salvar numa finalização fora da grande área, próximo da meia-lua, aos 45 do segundo tempo, ele fez uma defesa espetacular. É goleiro que garante resultado, coisa que a gente não tinha na última Série B. Kaique França. Se a gente tivesse Kaique França na última Série B, a gente estaria agora disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Disso eu não tenho a menor dúvida. Então, diante do cenário de um gramado horroroso na Arena Pernambuco, um pasto, e a gente já vinha alertando desde ontem, diante de um adversário dificílimo que é o Mirassol, adversário duríssimo, taticamente um time muito bem compactado, bem trabalhado por Mozart, e um time qualificado, de certo modo, tem seus valores interessantes também, e diante da circunstância de tabela e dos desfalques que o Sport tinha para o jogo de hoje, o principal era os 3 pontos, e o Sport conseguiu conquistar, e de certo modo com méritos. Foi um grande primeiro tempo do Sport, primoroso e esplendoroso? Não. O Mirassol criou algumas situações, principalmente no início do primeiro tempo. Quirino chegando ali cara a cara, Kaique França saindo bem para abafar o lance. Kaique França fez umas 2, 3, 4 intervenções muito boas para garantir a vitória do Sport. Mas o jogo ali difícil, equilibrado de certo modo durante todo o primeiro tempo. O Mirassol teve até, em relação ao número de finalizações, um número um pouquinho maior em relação ao Sport. Se a gente finalizar o primeiro tempo, foram 9 finalizações do Mirassol contra 5 do Sport. 2 defesas de Kaique França contra apenas uma defesa do goleiro Vanderlei. O Sport ameaçou mais em uma ou outra espetada ali. Pedro Vilhena metendo passe para Zé Roberto, finalizando para fora do gol, sem muito perigo. Zé Roberto trabalhando com o Castanho, ele finalizando a bola para fora, também sem muito perigo. Era um Sport que não criava muita coisa, jogo muito equilibrado no primeiro tempo, muito difícil, muito amarrado, como eu já esperava. E o Mirassol chegou em 2 oportunidades. Teve até uma bola na trave também no próprio primeiro tempo. Então, jogo amarrado que eu acho que o 0-0 foi justo, o empate, de certo modo, traduziu bem o que foi o placar. E aí vinha o segundo tempo. E tava no enredo de poder ser um 0-0. Até tava projetando, cara, é 0-0 esse jogo, ou no máximo 1-0 pro Sport sofrido, chorado, suave. E aí vem o segundo tempo, o Sport melhora muito a sua postura. O Sport se torna quase que avassalador. Até fazer o gol, o Sport teve um volume absurdo de finalizações, de cruzamentos, de escanteios, de fato, amassar o Mirassol no seu campo de ataque. No caso, o Mirassol no campo de defesa, né? O Sport com muito volume, com muita posse de bola na intermediária, amassando o Mirassol. Tipo, eu tô com o controle do jogo e a qualquer momento eu posso achar o gol. E foi essa a batida do Sport desde que voltou o segundo tempo. Desde que voltou ali o intervalo, pá, volta o segundo tempo, o Sport amassou o Mirassol. Não era um amasso de criar 500 chances claras de gols, mas era um amasso em relação ao volume de jogo. Era um amasso em ter muitos cruzamentos, muitas cobranças de escanteio, e a bola tá a todo momento rodando a grande área do Mirassol. Não é à toa que Castan cabeceia uma bola e Vanderlei tem que fazer um milagre no início do segundo tempo. E o Sport, com esse volume que estava tendo, consegue fazer um gol. É água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E furou. E quem foi que furou? Roberto Rosales, que já vinha fazendo um jogo bem interessante, segura ali no setor direito da marcação, na lateral. Não era uma partida esplendorosa, mas a partir do momento que ele faz o gol, ele cresce ainda mais de produção, e o Sport faz 1-0 com o Rosales, muito pela insistência de Fabrício Domingues na linha de fundo, chegando forte para cruzar na grande área, numa bola quase que perdida. Ele se esforça muito, batalha, guerria, se entrega. O Sport estava com alma no jogo, você viu o Sport com alma. Não era um Sport preguiçoso, sonolento, moroso, era um Sport com alma, com o espírito de um time vencedor. E aí Fabrício Domingues vai na linha de fundo, consegue muito bem recuperar uma posse quase que perdida, né? Cruza a bola na grande área, Danielzinho dá uma assistência para Rosales pegar o pancadão de dentro da grande área, no cantinho, bochecho da rede, 1-0 para o Sport. Então, foi 1-0 construído pelo volume de jogo que o Sport estava tendo. Mariano Souza no intervalo, ele tira Pedro Vilhena, que fez um péssimo primeiro tempo,
muito discreto, muito apagado, e ele coloca Coutinho logo no intervalo. Riquelme entra no lugar do Dalbert no início, na metade ali para o final do primeiro tempo. Então, é um esporte que, com a alteração de Mariano Souza, o esporte empurra o Mirassol para o seu campo de ataque. No caso, o Mirassol para o seu campo de defesa. E o esporte vai todo para o campo de ataque. O esporte se lança ao ataque. Então, tem mérito de Souza também na alteração. O esporte preenchendo um pouquinho mais a grande área ali do Mirassol e tendo mais volume de jogo. E o esporte faz 1-0. Cara, quando o esporte faz 1-0, o esporte meio que desliga um pouquinho do jogo, talvez relaxou um pouquinho pelo gol feito, e o Mirassol cria situações claras de gols para empatar. Só que ainda bem que os jogadores do Mirassol desperdiçou ali as oportunidades. Finalizou a bola para fora e a outra Kaique fez uma boa defesa. Chico até desperdiçou uma chance, finalizou ali a bola para fora com perigo. E o Sport viveu ali depois do gol 2-3 minutos de um apagão. E o Sport ele tinha que mexer, tinha que preencher um pouquinho mais a volância. Fábio Matheus e Fabrício Domingues, exaustos, cansados, já não faziam uma grande partida os dois, nem Fábio Matheus nem Fabrício Domingues. E além disso, estavam desgastados. Meu irmão, o Sport fez o gol ali, basicamente aos 66 minutos, né, 21 do segundo tempo. Era para ele mexer aos 25, já tirando Fábio Matheus ou Fabrício Domingues, que estava amarelado, para já colocar um volante. No mínimo era para ele ter feito isso quase que depois logo do gol, quase que de imediato era para ele ter feito isso, para deixar o Sport um pouco mais protegido naquele setor da volância que estava sendo muito atacado por ali, aqueles espaços. E o que é que Sosso faz? Ele coloca Alan Ruiz, meus amigos. Alan Ruiz, para proteger volância, pelo amor de Deus, né, gente? Aí, beleza, depois que o Sport estava tomando já uma pressão, um couro ali do Bragantino, do Mirassol, aí ele coloca as alterações que eu achei interessante. Ele coloca Chico no lugar do Lucas Lima e deixa o Sport com Chico, Castan e Cassiano, com 3 zagueiros, basicamente, fora Riquelme na lateral, junto com, na outra lateral, com Rosales. Então, virou meio que uma espécie de 5-4-1, tipo isso. E aí depois ele coloca o Luciano e tira o Roberto Rosales, né? E aí, naturalmente, existe um deslocamento ali de Fabrício Domingues para aquele setor. O Sport melhora muito com isso? Não. O Sport ele fica um pouquinho mais lá atrás, fica um pouquinho tomando pressão ali do Mirassol, mas é um Sport mais protegido na grande área, protegido um pouquinho mais na cabeça de área. Era um Sport, de certo modo, neutralizando quase todas as jogadas do Mirassol. Então, isso, de certo modo, surtiu um efeito no final das contas que o Sport conseguiu sustentar os 3 pontos. Mas também por mérito de Kaique França, né? Aquela defesa aos 44, finalização dentro na meia-lua ali, basicamente, que o Luciano não conseguiu fazer muito bem a proteção, Kaique França fez uma defesaça. E o Sport consegue sustentar esses 3 pontos. Muitos por questões táticas que Souza conseguiu implementar durante o jogo, também, óbvio, muito pela garra e pela entrega do time, pela alteração que Souza depois fez para recuar um pouco mais o time e, de fato, sustentar esses 3 pontos. E muito também por causa de Rosales, né? Golaço que ele fez com a insistência dele, finalização no canto na bochecha da rede. Então, fica um saldo muito positivo, cara, da noite aí. O Sport conseguiu vencer. E eu acho que esse era o grande ponto pro jogo de hoje. Ontem, né? Estou gravando aqui o vídeo de madrugada, tá? Tinha que vencer de todo jeito. E venceu. Agora vai jogar contra o Ceará no Castelão. Não vencemos lá há 20 anos. Pelo menos criamos uma gordurinha ali interessante para a galerinha do G10, né? A diferença do Sport, por exemplo, pro Ceará, que é o 9º, e pro Coritiba, que é o 8º, é de 3 pontos apenas, não é uma grande gordura. Mas em questões de número de vitórias, essa gordura passa de 2 rodadas. Porque o Sport tem 6 vitórias, o Ceará e o Coritiba tem 4. Mesmo se vencerem e o Sport perder, eles não passam o Sport. Então, num cenário que tudo dê errado para o Sport na próxima rodada, o Sport ele só vai perder ali, no máximo, 2 posições e cair ali para a 5ª colocação, vai, para exagerar, para a 6ª colocação. Mas a tendência é que o Sport caia, se perder do Ceará, no máximo para a 5ª colocação, com um jogo a menos e ainda tendo o próximo jogo na Arena Pernambuco contra o Novo Horizontino, depois do jogo contra o Ceará. Então, eu acho que esse era o grande ponto aqui de análise do Sport. Num confronto direto, tinha que vencer, venceu, se recuperou na tabela e volta um pouquinho mais para aonde o Sport deveria estar na tabela, com essa determinada pontuação, 18 pontos com um jogo a menos, 9 jogos, 6 vitórias, 3 derrotas. O Sport, de fato, agora a gente olha para a tabela do Sport e fala, pô, já não está muito abaixo da tabela planejada. Estava depois das 3 derrotas, estava acima depois das 4 vitórias,
ficou abaixo depois das 3 derrotas, e agora volta um pouquinho mais do trilho da positividade, que, pô, tá bom, esse é o caminho, é assim que o Sport tem que ir, com alma, com entrega, com batalha, e vai ser assim a Série B. É difícil pra carvalho, e vai ter muito jogo assim, que, porra, é a bafa do adversário nos minutos finais, o Sport tendo que sustentar uma vitória nos minutos finais, preencher mais água, botar zagueiro, botar volante, sustentar e levar os 3 pontos para casa. Eu acho que é mais ou menos isso. E tamo junto. Abraço para todos vocês. Estamos de volta aí mais tarde. Valeu, rapaziada. Abraço. Ah, e Pedro Lima não jogou, né? Viajou para Europa. Viajou para Europa ainda não, foi mal. Não foi relacionado porque tá vendido ao Chelsea. Então foi bom pelo menos a gente ter um pingo de luz com o Rosales fazendo uma boa atuação. A gente olha e fala, pô, ainda bem que ele tá conseguindo entregar a partir do momento que Pedro Lima, que é o titular absoluto, está saindo para o Chelsea. A gente precisava de um reserva para suprir minimamente a ausência de Pedro Lima. E Rosales está jogando mais do que Pedro Lima na Série B. Nesse momento, óbvio, né? Melhores em campo, Rosales, gol. Lucas Lima fez um bom jogo também, conseguiu distribuir boas jogadas. Para mim tá no meu top 2. E Kaique França, acho que fechou o top 3 aí, como os 3 melhores em campo. Piores em campo, Riquelme, horroroso, gente, com todo respeito, errando tudo praticamente. Ele só conseguiu acertar uma dividida, que ele dá um carrinho ali e tal, e vai vibrar com o Sosso. Só foi aquela ali que ele acertou no jogo todo, tá? Foi a melhor jogada de Riquelme no jogo todo. Na lateral esquerda ele foi muito mal. Além de Rosales, ó, além de Riquelme, além do top 3 piores em campo, Vilhena sumido do jogo, discreto na maior parte do tempo. E eu colocaria Fábio Matheus. Para mim foi muito abaixo do que pode jogar. É muito lento ali nas tomadas de decisão, passes muito laterais, pouco vertical. Não agregou muito, cara. E pouco combativo também na volância na maior parte do tempo. Não gostei muito da atuação de Fábio Matheus. Eu colocaria esses 3 como top 3 piores em campo, pelo tempo que jogaram e pelo que não foram tão efetivos como deveriam ser. Ah, fulaninho jogou 15 minutos, 20, 30, a análise não é a mesma exatamente, né? Gustavo Coutinho entrou no segundo tempo, não ajudou tanto, mas não está cotado como o pior em campo, não, na minha avaliação, pelo menos, tá? Bom, rapaziada, abraço para todos vocês, estamos de volta aí mais tarde. Valeu, gente, abraço. Sou pé quente, tá? Mais um jogo que eu fui, mais uma vitória consecutiva.